Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Ontem iniciamos o terceiro propósito do livro. Falamos como você foi criado para se tornar semelhante ao Criador, a Cristo. E hoje damos um passo ainda mais profundo nessa jornada de crescimento espiritual, amadurecimento, de moldar o nosso caráter e a nossa alma e dessa nossa comunhão com o divino que nos habita. Então vamos para o 23º dia? Já passamos da metade do livro, hein, pessoal? Já passamos da metade. Vamos para o 23º dia. Dia 23. Como crescemos? Como crescemos? Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4. O objetivo do nosso Pai Celestial sempre foi que você amadurecesse e desenvolvesse as características de Cristo. Mas, lamentavelmente, muitas pessoas envelhecem, mas não crescem. Ficam ali, naquela perpétua infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinhos de crochê. O motivo é que nunca pretenderam crescer espiritualmente. Crescimento espiritual não é algo automático do corre-corre do dia a dia, mas é um compromisso voluntário. Você escolhe, você faz um compromisso consciente de crescimento. Você deve querer crescer, você deve se esforçar para crescer e permanecer em persistir em crescer. Então, todo crescimento espiritual começa com uma escolha, com uma decisão, com um compromisso. Nada molda mais a sua vida que os compromissos que você escolhe fazer consigo mesmo e para com Deus. Os seus compromissos podem desenvolver você ou destruí-lo, mas de qualquer forma, todos eles serão determinantes para você e para a sua vida. Diga-me o que você está comprometido e eu lhe direi aonde você vai estar daqui 20 anos, porque os seus compromissos de hoje determinam o seu futuro. Então, você se torna aquilo que você está comprometido, aquilo que você está dedicando energia, atenção. Então, quais são essas suas escolhas, essas suas decisões que vocês estão comprometidos nos dias de hoje? Porque elas vão determinar a sua vida futura. Ela vai te dizer aonde você estará daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Já parou para pensar? Em quais escolhas, em quais decisões você tem empenhado, você tem se comprometido? Não tem como você plantar laranja e colher limão. Não tem como. Então, toda escolha tem as suas consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. É melhor que você tenha sabedoria e que você sempre se volte para essa conexão vertical, para então nutrir a sua colheita aqui no horizontal. E não só aqui no horizontal, nessa vida material, mas também na eternidade. E tornar-se semelhante ao Criador é resultado de fazer escolhas com conformidade com Ele, dependendo do seu espírito para ajudá-lo a consumir essas escolhas, que foi o que nós conversamos ontem. Uma vez que você tenha decidido sabiamente se tornar semelhante ao Criador, você deve começar a agir de forma diferente. Você precisa se livrar de alguns procedimentos antigos, de velhos hábitos, das velhas formas de pensar, das velhas formas de enxergar a vida e as pessoas e mudar essa perspectiva e renovar a sua mente e renovar os seus hábitos e a maneira de agir, de falar, de pensar, de sentir. Então deve haver essa transformação interna de todo o seu ser, em que o seu coração se assemelha ao coração do Criador.
A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é a nossa responsabilidade, o pôr em ação. E a segunda é papel de Deus, efetuar. Então, muitas vezes, o que Deus tem reservado, tem guardado para você, já está pronto no céu, mas não cai do céu. Você tem que pôr-se em ação. Você tem que pôr em ação. Você tem que se colocar em movimento. Você tem que se pôr-se em ação. Porque muitas vezes já está pronto para você. O seu sonho, os seus anseios, tudo que Deus tem planejado para você já está pronto. Mas você precisa de fazer a sua parte. Você que é um instrumento de Deus aqui nessa terra. Você que é esse instrumento. Então você tem que se colocar em movimento, em ação. Para então Deus, através de você, efetuar os seus milagres através de você. E para fazer essas transformações nos seus hábitos, nas suas formas de pensar, de agir, você deve sair do piloto automático. Você deve sair desse modo automático de levar a vida, porque na maioria das vezes nós estamos 90% do tempo reagindo às circunstâncias e às situações externas. Nós reagimos mais do que agimos com consciência. Então você deve sair desse piloto automático e se voltar para esse espaço dentro de você de maior consciência, de maior presença, para então, a partir desse espaço em comunhão com o divino, em comunhão com o mais divino em você, você tomar as melhores decisões, as decisões mais sábias e se comprometer com sabedoria nessas escolhas que edificam e que não destroem a sua vida. Todo comportamento, ele é motivado por uma crença, e Deus já havia revelado isso muito antes do que qualquer psicólogo ou coach tenha compreendido. A Bíblia diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida, ela é dirigida pelos seus pensamentos. Então todo comportamento, ele é dirigido por uma crença, O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir. E o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. E essa mudança, ela se divide em duas partes. E a primeira metade dessa alteração mental é você parar de ter pensamentos imaturos, os quais são egocêntricos e egoístas. Se você para pensar em um bebezinho, os bebês, por natureza, eles são completamente egoístas. Eles não conseguem pensar no outro. Eles pensam somente em suas necessidades, em suas necessidades primárias, em suas necessidades de sobrevivência. Então um bebezinho, por natureza, não por maldade, mas ele não consegue pensar no outro. Ele sempre pensa em benefício a si mesmo. Então você tem sido ainda um bebê em sua forma de pensar, de agir? E infelizmente muitas pessoas nunca crescem além desse tipo de pensamento. E infelizmente muitas pessoas ainda permanecem ali, naqueles pensamentos imaturos, naqueles pensamentos egocêntricos que só pensam em benefício de si mesmo, não conseguem dar, apenas querem receber. E isso é um pensamento, uma forma de viver, de agir imatura. Você tem sido um bebê espiritual? Pense nisso.
Pense nisso. E do contrário, a segunda parte dessa mudança mental é você começar a ter pensamentos maduros, os quais concentram nos outros e não só em você mesmo. Esse tipo de pensamento não é natural dentro da nossa natureza egóica. É contracultural, é raro e é árduo. Porque nós estamos tão habituados a viver ali a nossa vidinha, né? Em nosso mundinho. E sair desse mundinho e passar a viver de forma em que você se sente pertencente a essa humanidade que nós somos, agindo, pensando e sentindo não só no seu bem, mas no bem de todos, no bem comum. E isso é uma mudança de mente, mudança de mentalidade. Paulo concluiu que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, hoje deixei para trás as coisas de menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje é muito normal nós pensarmos que essa maturidade espiritual ela é só medida pela quantidade de informação bíblica que a gente tem ou de doutrinas que a gente conhece dentro das religiões. Mas embora o conhecimento ele seja uma dimensão de maturidade, isso não é o todo. É claro que faz parte, mas não é apenas isso. Essa nossa vida espiritual ela é muito mais do que crenças e convicções. Ela inclui a nossa conduta e o nosso caráter. Nós devemos ser coerentes com a nossa fé, com as nossas crenças e com as nossas ações. Nós devemos buscar sempre alinhar os nossos valores e a nossa fé, as nossas ações, as nossas formas de pensar, as nossas formas de agir, a nossa forma de sentir. Então vamos então para o tema de reflexão. Tema para reflexão: nunca é tarde demais para começar a crescer. Ainda dá tempo de sair dessa imaturidade espiritual. Ainda dá tempo de deixar a mamadeira, sair dessa fase de bebê espiritual. Ainda dá tempo. Sempre é tempo para recomeçar. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12. Pergunta para meditar: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Lembra da atividade de ontem que eu passei para vocês? Como o Cristo interno agiria nessa situação? Será que eu consigo deixar de pensar muito voltado para o eu e agir e pensar e sentir da forma como o nosso Criador agiria, pensaria e sentiria? Muito lindo isso, né? Tá aí, um ótimo exercício para fazermos. Vamos então para o momento de conexão. Gente, eu tô toda molhada. Eu tô aqui gravando para vocês e vocês talvez nem tenham percebido, mas tá aqui uma garoa, que é muito comum de São Paulo, né? Garoar. Então tô aqui o tempo todo gravando e molhando. O livro ficou todo molhado. Mas faz parte do crescimento, faz parte do crescimento espiritual. É realmente você soltar o controle. Tô trabalhando muito o meu controle esses dias. Então, quando eu comecei a gravar o vídeo, não estava chovendo. Mas a natureza, ela sabe o que ela faz, né? Ela é muito sábio no seu agir e começou a chover. Então, a gente permanece ali nesse estado de completude e comunhão com a vida, da forma como ela tem que se revelar e se manifestar. Eu poderia ter saído daqui, mas tomar uma chuvinha também é muito bom, né? Lavar a alma faz parte. Então vocês podem se sentar confortavelmente. Eu tava aqui com as pernas dobradas. Soltar esse seu corpo. E vocês vão colocar uma mão sobre a sua cabeça e a outra mão sobre o seu coração. Faça uma respiração. E diga internamente: eu abro o meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para que ela possa entrar e habitar e renovar
os meus pensamentos e purificar o meu coração, para que tire tudo aquilo que ainda me deixa pequeno, para que eu possa me aproximar ainda mais à semelhança de Ti, meu Criador. Eu sempre faço muito isso. Coloco uma mão sobre o coração e uma mão sobre a cabeça para alinhar pensamentos, sentimentos, mente, coração. E me conecto com a presença e me conecto com essa comunhão divina que me habita e faço uma respiração profunda. E para o dia de hoje, escolha pensar diferente. Crescimento espiritual começa com escolhas conscientes. Então, identifique pensamentos que você sempre teve e escolha pensar diferente. Por exemplo, se você sempre falou que eu não consigo fazer isso, escolha pensar com o Criador, com Deus. Eu posso sim dar o primeiro passo. Com o Criador, tudo é possível e eu posso dar o primeiro passo.